Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se, ative as notificações e se esse vídeo lhe foi útil de alguma forma, não deixe de deixar registrado aqui o seu like, tá certo? O nosso vídeo é dedicado simplesmente a esclarecer, essa expressão que muitas vezes aparece quando você lê algum artigo, enfim, algum material em algum livro sobre temas ligados à defesa, armamento, etc., essa expressão bomba atômica dos pobres. Né? Bom, essa expressão bomba atômica dos pobres é uma expressão, claro, jocosa, né? Enfim, bem-humorada, né? Que conjuntamente designa as armas químicas e as armas biológicas. Mas por que isso, bomba atômica dos pobres? Né? Porque os artefatos nucleares são muito mais para o seu desenvolvimento, né, implementação, etc. Enfim, né, você tem um país que não tem tecnologia nuclear, passar a tê-la, né, o conhecimento necessário, o investimento financeiro necessário é bastante grande. Né? Já as armas químicas e as armas biológicas são muito mais baratas, tanto em termos de produção, quanto em termos também da tecnologia necessária para a sua produção, para o seu eventual emprego. Né? Daí então você chamar de bomba atômica dos pobres. Né? É bomba atômica no sentido de que são armas potencialmente, né, de destruição em massa, etc. E dos pobres, porque, enfim, são muito mais baratas do que artefatos nucleares. Né? Existem convenções, tratados, enfim, legislações internacionais que proíbem, em verdade, o uso, né, o emprego desse tipo de armas, né, armas químicas, biológicas, enfim, a chamada conjuntamente a bomba atômica dos pobres. Não obstante, você tem países que têm unidades, por exemplo, o Chemical Corps, no exército americano, né? Você tem unidades, enfim, dedicadas aí a modernamente armas, conjuntamente, né, armas químicas, biológicas, né? Enfim, muitas vezes são tratadas em conjunto, mas enfim, você tem unidades, muitas vezes, nas suas armadas dedicadas a estudar, a empregar esse tipo de arma, se for o caso, no seguinte sentido. Né? Suponhamos que o seu inimigo, né, utilize armas químicas ou biológicas. Como você irá se portar então no campo de batalha? Né? Você precisa ter uma unidade que seja capaz de fazer frente, né, às armas químicas, por exemplo, limpar o terreno, né, por assim dizer, para que posteriormente o seu exército possa avançar, a sua infantaria, enfim, possa eventualmente seguir em frente. Então você precisa ter dentro da sua força unidades capazes de lidar com esse tipo de arma. Então, muito embora idealmente falando ou potencialmente falando, as suas próprias forças armadas não venham a utilizar-se, né, de armas químicas e biológicas, mas é necessário que as forças armadas possuam, né, no seu seio unidades capazes de haver-se, né, com o emprego desse tipo de arma caso, né, algum inimigo eventualmente a utilize. Bom, e essas armas químicas e biológicas, né, sendo muito mais baratas, né, de produzir, de empregar, a tecnologia envolvida é muito mais simples, etc. Por isso, então, chamadas conjuntamente aí de bomba atômica dos pobres, né, evidentemente podem ser também, né, empregadas por grupos terroristas, né, que possuem, evidentemente, muito menos recursos, condições tecnológicas, etc., do que estados, do que forças armadas, etc. Né? Em 1995, por exemplo, no metrô de Tóquio, né, um grupo, né, extremista, mas enfim, é um grupo, né, enfim, meio que apocalíptico, uma coisa meio puxando para o religioso, etc. Mas enfim, um grupo, né, chamemos de terrorista, se utilizou no metrô de Tóquio, né, lançou em 13 pontos, lançou em pontos diferentes, né, do metrô de Tóquio o gás sarin. Né? Na ocasião morreram 13 pessoas, cerca de 5.500 pessoas ficaram com problemas respiratórios de graus variados, né? Aí cerca de 1.000 dessas pessoas apresentaram problemas de visão, etc. Né?
No caso, o sarin foi lançado no metrô, porque é um ambiente, né, está ali no subterrâneo, é um ambiente relativamente fechado, né, é muito mais fácil concentrar-se, né, o gás e assim atingir um número maior de pessoas. Então, o uso, né, por esse grupo terrorista em 1995 no metrô de Tóquio é um bom exemplo, né, do emprego que as armas químicas e biológicas podem ter nas mãos, né, de grupos terroristas e são utilizadas justamente porque são, né, a bomba atômica dos pobres, muito mais baratas de serem produzidas, de serem empregadas. O custo envolvido, a tecnologia envolvida é bastante mais simples, né? E muito embora tratados, convenções internacionais, etc., proíbam o emprego desse tipo de arma, forças armadas devem ser capazes de com elas lidar, porque se não forem empregá-las, ao menos tem que fazer frente, né, à realidade de que o seu inimigo pode eventualmente sim empregá-las. E você precisa ter a expertise necessária para fazer frente, né, no campo de batalha a esse tipo de arma, química ou biológica, caso o seu inimigo eventualmente empregue armas desse tipo. Tá certo? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Não deixe de inscrever-se aqui no canal. Muito grato então e até a próxima.